Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Pode se sentar. 2 avisos rápidos. Primeiro, os teens hoje ficam aqui com seus pais. Ficam aqui na igreja. Os teens ficam aqui. E não vamos ter a classe deles lá, o culto deles especial. E tem um carro, placa de São José, QII 4329, se eu não me engano, está com a luz interna acesa. A não ser que você queira ficar a semana toda aqui com a gente. A bateria vai acabar lá, tá? A luz interna está acesa. Hoje de manhã tivemos um dia maravilhoso aqui com os homens. A gente ficou com saudade das mulheres também, porque a gente só ouvia vozes grossas aqui na... Amém! E aí a gente ficou com um pouco de saudade das mulheres. E das crianças também, dos jovens e todos mais aí que estão aqui com a gente. A gente vai iniciar uma série hoje, a gente vai falar sobre as parábolas da Bíblia, né? A grande maioria as parábolas de Jesus. E hoje a gente vai falar sobre uma parábola em especial. Você conhece muito bem ela. E nós vamos trazer a reflexão sobre a graça do Pai. O tamanho dessa graça que nos alcançou. Nós vamos fazer em cima de uma parábola bem conhecida de todos, do filho pródigo ou do filho perdido. Eu gosto de chamar essa parábola da parábola dos 2 filhos. Na verdade, eu e o Zé concordamos que o pródigo aqui é Deus, né? Ele que gastou seus bens dando aos filhos. Mas é o pai, né? O pródigo aqui é o pai. Na verdade, a gente fica... Poderíamos falar depois dessa mensagem, quando você terminar a mensagem, você poderia dizer que essa parábola podia mudar de nome. Os 2 filhos perdidos. Você vai entender o que eu estou querendo dizer no final da parábola. Na verdade, não apenas um estava perdido, mas os 2 estavam perdidos. E às vezes a gente fica perdido dentro de casa. E acontece muito isso dentro das igrejas. A gente fica perdido dentro de casa e acha que está bem, está achado, acha que está dentro do propósito de Deus e, na verdade, a gente está perdido. Algumas considerações iniciais. Não é uma parábola isolada, mas um conjunto de 3 parábolas. O assunto está relacionado com Jesus comer com pecadores. Então, é uma série de 3 parábolas aqui que Jesus está comentando sobre uma discussão dos religiosos falarem para Jesus: você come com pecadores. Comer com pecadores, na cabeça deles, significa ter comunhão com pecadores. Jesus tinha comunhão com os pecadores, sentava-se à mesa com os pecadores e comia com os pecadores. E você pode imaginar todo tipo de pecador possível, queridos. Eu sei que você imagina alguns, mas você pode imaginar qualquer um deles. Existiam alguns pecados especiais da época, e hoje em dia nós temos outros pecados especiais que chamam a nossa atenção, ou chamam a atenção dos religiosos, mas imagine a mesma qualidade de pecados, e com essas pessoas que Jesus se relacionava. E a intenção de Jesus era nada mais do que achar essas pessoas, ou fazer com que essas pessoas fossem achadas por Deus, fossem encontradas por Deus e pudessem ser convertidas, pudessem retornar, se arrepender, se converter do seu mau caminho. Mas a intenção dele também não eram somente os pecadores, mas também os religiosos, porque na verdade eles também eram pecadores. Aí nós temos a parábola número 1, né, que é a ovelha que estava perdida, né? E essa parábola não está apenas aí no livro de Lucas, mas está no Evangelho de Mateus também. E uma das 100 ovelhas se perdeu. Uma pergunta para você: uma ovelha quando está perdida, você acha que ela sabe que está perdida? Sim ou não? Não? Imagina andando com 100 ovelhas do lado dela, daqui a pouco ela está sozinha no deserto. Você acha que ela sabe que está perdida ou não? Só que está perdida fora do rebanho, fora de casa, fora do curral, fora, né, do lugar onde guardavam as ovelhas. Então ela estava perdida no deserto. E aí a história conta que o pastor, quem de vós, né, que tivesse 100 ovelhas, não deixaria as 99, iria buscar a que estava perdida. E a parábola número 2, a dracma estava perdida dentro de casa. A dracma sabe que está perdida? Claro que não, né? É um ser inanimado, né? Então, às vezes, dentro de casa, a gente não percebe que está perdido.
E a dracma não sabia que estava perdida. E uma dracma, uma dracma era muito importante para as mulheres da época. Por isso que ela faz, quando ela encontra essa dracma perdida, apesar dela ter outras 9, quando ela encontra essa dracma perdida, ela faz festa com as mulheres. É muito importante para elas, uma mulher casada naquela época, naquela cultura, ter dracmas. Elas geralmente ganhavam essas dracmas dos seus familiares para poder retornar para suas casas caso ficassem viúvas, porque ficando viúvas elas não tinham direito a nada, infelizmente. Então era uma forma de salvação delas, ter essas dracmas para poder retornar para a sua família ou para a sua cidade. Muitas vezes elas casavam e iam morar em outra cidade. Então, para poder ter algum sustento, poder pagar uma viagem, elas precisavam guardar essas dracmas, que era uma segurança delas. É a salvação da vida delas, muitas vezes, porque senão viúvas, sem nada, elas poderiam ficar isoladas no mundo e, com certeza, logo iam perecer. E por isso que muitas vezes você vai ver a Bíblia dizendo para a gente cuidar das viúvas e dos órfãos. Porque naquela época, as viúvas e os órfãos, não somente pela cultura judaica, mas por quase todas as culturas daquela região, sofriam isso. Elas eram abandonadas. Não tinham valor nenhum, infelizmente. Então, quando ela acha a dracma, ela faz uma festa com as suas amigas. Né? Porque é comemoração, elas sabem do que elas estão comemorando ali. E a parábola número 3, os dois estavam perdidos. Um dentro de casa e o outro fora. Só que apenas um percebeu que estava perdido. Assim como a ovelha sabe que está perdida, né? E a dracma não sabe que está perdida, apenas um soube e percebeu que estava perdido. E é dessa parábola que a gente vai falar a partir do verso 11 do Evangelho de Lucas. Ali, só para ter mais, o contexto fala de graça de Deus sobre os perdidos. Vamos ler. Jesus continuou porque ele está falando, né? Está continuando a fala dele, a mensagem dele. Ele já contou algumas parábolas anteriores, como a gente citou aqui. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Pela cultura judaica, 2 filhos divide-se a herança por 3. Por que por 3? Porque o primogênito tem a porção dobrada da herança. É assim que eles funcionavam. Então o filho mais novo, que foi que pediu a herança, recebeu 1/3 da sua herança. Essa é a ideia. É por isso que a ideia de porção dobrada lá, quando Eliseu e Elias pede a porção dobrada, ele não está pedindo o dobro da unção de Elias, ele está pedindo a porção dobrada, ele está dizendo: eu sou o filho mais velho, eu sou o primogênito, eu fui o primeiro a ser treinado por ti, e eu quero a porção dobrada dessa herança, eu quero essa unção que tu tens, a parte maior dessa unção, para eu continuar o teu legado. E aqui o filho mais novo pede a parte dele da herança. Infelizmente, hoje em dia, né, alguns filhos saem de casa, alguns saem para casar, alguns saem para estudar, mas alguns saem para se perder na vida. Isso deve ser uma tristeza muito grande para os pais. E quando isso acontece, né, ver o seu filho se perder no meio do caminho, não quer mais ficar em casa, porque em casa não tem mais liberdade, aí quer ter liberdade, quer ir na rua, fazer festa, fazer bagunça, infelizmente, aí acaba desperdiçando a sua vida, né, com coisas que não são de Deus, coisas que não são legais para a sua vida. Eu imagino que deve ser a tristeza para muitos pais. E se você é um pai que se sente assim, né, esteja sempre de coração aberto, como essa mensagem vai parecer para a gente, como Deus sempre está de coração aberto para o nosso retorno, porque muitas vezes nós somos assim diante de Deus. Na nossa cultura, talvez isso seja comum, mas na cultura deles, qualquer cultura, não somente a judaica, mas qualquer cultura oriental, eles ouvindo uma mensagem como essa, uma palavra como essa, uma história como essa, talvez eles dissessem assim: isso é uma mentira, isso é uma falácia. Nenhum pai, com a nossa cultura, daria herança para os seus filhos em vida. Nenhum pai faria isso. A não ser que eles... Por que eles não indagaram Jesus? Talvez é porque talvez eles estavam tentando entender o que Jesus estava querendo falar. Na verdade, eles estavam entendendo o que Jesus estava querendo falar. E talvez eles aceitaram ouvir a história e no final eles entendem um pouco mais. Mas isso não é comum. Eles não ouviriam essa história e diriam: isso é uma mentira. Os pais daqui do Oriente não fazem isso. Porque fazer isso é declarar o pai morto. Quando um filho pede herança em vida, é a mesma coisa que ele dizer assim: para mim tu não é mais meu pai. Para mim é como se você estivesse morto. Você não existe mais para mim. É mais ou menos isso. A fala de um filho quando pede a herança de um pai em vida naquela cultura. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante.
e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Os porcos são animais imundos na cultura judaica. Talvez faça parte da mensagem, porque ele reconhecia, talvez, que o filho, a maior forma de se tornar imundo ou se tornar um pecador tão grande é compartilhar de coisas que são declaradas imundas pela lei. E os porcos eram declarados imundos pela lei, pela Torá. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e um calçado em seus pés. A ideia aqui é muito forte. Colocar um anel no seu dedo é novamente reconhecê-lo como filho diante de todas as funcionárias, de todos os empregados, diante de toda a casa. Ele está dizendo: meu filho voltou. Coloca um anel no dedo, porque eu reconheço ele como autoridade sobre vocês. Ele é meu filho. O cara não sei quantos anos passou fora, mas ele voltou para casa e o pai, pela graça de Deus, ele restituiu a autoridade do filho. Segundo ponto, ele dá, ou talvez o primeiro, né? Ele dá vestes novas. Vestes novas não importa o que você fez no passado, está perdoado e eu te recebo pela graça. Agora eu quero que você viva uma vida nova junto comigo. Essa é a graça de Jesus, a graça de Deus alcançando os nossos corações. Ele nos dá vida nova e ele nos restaura, né, a autoridade. E muito mais do que isso, ele deu um calçado para colocar nos seus pés, ou seja, ele nos prepara para fazer isso com outros. Né? Quando calçado significa aquele que vai pregar o evangelho, anunciar as boas novas. O meu pai me recebeu. Agora é hora de festa, de comemorar, mas de fazer e chamar outras pessoas para essa festa, para comemorarmos juntos aquilo que o meu pai me fez comigo. Ele restaurou a minha sorte, ele restaurou a minha vida, ele se dedicou a mim. Muitas vezes nós cristãos, nós temos um grande problema, nós entendemos a graça de Deus simplesmente na questão expiatória, perdão de pecados e pronto. Mas o texto aqui já começa a elucidar algo a mais. A graça de Deus também é reconciliação, também é trazer o povo de volta, trazer alguém de volta para o povo, inseri-lo no povo, colocá-lo no lugar correto, levá-lo ao princípio e fazer com que a sua vida seja totalmente restaurada. E a imagem de Deus que se perdeu por causa do pecado seja restaurada através da ação do Espírito Santo em nós. Muitas vezes declaramos simplesmente a graça de Deus como um motivo somente expiatório, o perdão dos pecados, agora eu estou perdoado, a graça de Deus é somente isso. E nós vivemos a nossa vida sem receber de Deus a parte principal, talvez, desse ato de graça que nós recebemos, de viver verdadeiramente essa vida nova, essa capacidade que Deus dá de nós vivermos essa vida nova e de nós recebermos novamente autoridade em Deus e de nós novamente começar a ser construído em nós a imagem de Deus e nós termos a nossa vida completamente transformada nele. Muitas vezes nós tiramos isso dos nossos ensinos, infelizmente. Continuando. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai
matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Pai, nós estamos diante da tua palavra, pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor ilumine os nossos corações e nos dê entendimento de todas as coisas. Que salvei aqui no nosso meio ainda se encontra perdido, que ele seja achado no dia de hoje. Que a graça do nosso Senhor nos encontre em todo o tempo. Trabalhe, sonda nosso coração e nos acha. Faz com que nós voltemos à tua presença, sejamos achados de ti em todo o tempo. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. 2 filhos. Um sabia que estava perdido e o outro não sabia que estava perdido. 2 filhos. Um recebeu a sua parte da herança e gastou toda a sua herança com prostitutas, como diz o irmão mais velho. Desperdiçou tudo e voltou com o rabinho entre as pernas, como a gente diz por aqui. E disse: por que eu vou ficar aqui clamando para comer essas vagens que são dadas aos porcos? E se eu posso voltar para casa e ser um empregado do meu pai? Lá os empregados comem bem, lá os empregados são abençoados, lá os empregados têm um bom salário. Eu vou voltar e vou ser um empregado, eu não quero mais ser chamado de filho. Porque eu mesmo falei que meu pai estava morto para mim. Então, posso ser um empregado, vou voltar lá. E ele vai arrependido, volta e recebe um abraço do pai, um beijo do pai, recebe a autoridade novamente, recebe vestes novas e recebe sandálias novas. E não satisfeito com isso, o pai lhe dá... O pai lhe dá uma festa. Uma grande festa. O filho mais velho, vendo aquilo, fica irado com aquilo tudo. E pergunta: pai, eu trabalhei para você a vida inteira. Como um escravo, ele até diz. Ele usa essa ideia de escravo. Eu trabalhei como um escravo para o Senhor. E agora o Senhor faz isso. E o Senhor nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos, mas você está dando uma festa para o seu filho mais novo. E o pai fala assim: meu filho, vamos festejar junto. Vamos entender que o teu filho estava morto, o teu irmão estava morto e foi achado, estava morto e chegou à vida, estava perdido e foi achado. E isso é motivo de festa, ele voltou. Mas o filho mais velho não entendeu. Muitas vezes nós não conseguimos entender também, como religiosos, porque muitas vezes nós achamos que a nossa vida de igreja vai fazer a gente ganhar por méritos alguma coisa da parte de Deus. E a gente muitas vezes negligencia aquele que está chegando agora todo sujo, todo cheio de pecado, e que ele se arrepende genuinamente, e aí Deus começa a abençoar a vida dele. Aquilo ali para nós muitas vezes fica um tom, não é muito agradável. Como é que pode? Essa pessoa viveu a vida toda desperdiçando a sua vida, ou então estava com a gente na igreja, se afastou, e aí fez um monte de arruaça lá fora, um monte de coisa errada e voltou, e agora é recebido com festa. Mas é assim que é a graça de Deus. Porque a graça de Deus não vê o que a gente faz ou deixa de fazer. É por isso que é graça, é imerecida. Parece injusto? Talvez, na nossa visão, talvez seja injusto, talvez para Deus seja injusto também. Mas Deus tornou isso justo porque Ele enviou o seu Filho, Jesus, para pagar o preço de cada um dos pecados que a gente fez. Então está pago. Então quando alguém se arrepende de todo o coração e volta para Deus, Ele vai recebê-lo de braços abertos e com beijos preparados para dar, e com uma grande festa, uma grande celebração. É motivo de alegria quando um pecador se arrepende e volta aos caminhos do Senhor. Eu entendo que essa história tem um pano de fundo. E é uma pegadinha também. É uma forma de incitar um pouquinho mais da ira dos religiosos. Eu vejo
que os dois irmãos representam duas nações, duas grandes nações. Um reino dividido, que precisava da graça de Deus para encontrar reconciliação, e somente da graça de Deus para encontrar reconciliação. Os dois, por motivos óbvios e por pecado do povo, foram levados ao cativeiro. Mas um se manteve um pouquinho mais fiel, não desistiu, tentou resistir, tentou fazer uma forma de seguir a Deus pela religião e voltou para sua terra, mas o outro se perdeu para sempre. Depois virou miscigenado, depois virou mestiço, vamos dizer assim, depois se misturou com outros povos, mas ainda tinha um coração voltado para Deus, um pouquinho do coração voltado para Deus. O primogênito, Judá. Aí você vai dizer, mas Judá não era o primogênito. Talvez fosse sim. Rúben era o mais velho, mas perdeu o direito de primogenitura porque se deitou com a mulher de seu pai. Levi e Simeão e depois Levi, era o segundo e o terceiro, também perderam, porque eles se rebelaram contra um povo que o seu pai tinha feito aliança, o povo de Siquém. Lembre desse nome, o Siquém é onde ficava o Monte Gerizim, e nós vamos falar sobre ele depois. E fizeram aquela arruaça toda, mataram toda a população daquela cidade, fez com que o seu pai teve que se mudar por causa da vergonha e por causa do medo dos inimigos atacarem ele por causa do que os filhos fizeram. E Judá ficou sendo aquele que seria o povo, a tribo da onde viria o Messias. Então ele foi reconhecido sim como primogênito. José, o filho mais novo, não era o mais novo, Benjamim era o mais novo. Mas José ficou chamado, foi a tribo que ganhou excelência para ser chamada tribo do norte. Na verdade, um dos seus filhos, Efraim, os israelitas, a tribo do norte, o reino do norte era conhecido também como os efraimitas, um dos filhos de José. E você vai ver vários profetas falando sobre isso, principalmente Isaías, falando sobre isso. Falando que a tribo do norte, o reino do norte recebeu o nome de Efraim, ou dos filhos de José, que era o preferido de Jacó. Aí quando você vê também a pegadinha falando anel no dedo, sandálias dos pés, vestes novas, você vai lembrar também de José, porque aconteceu o mesmo com ele. Ele, quando foi tirado da prisão, ele recebeu o anel no dedo, vestes novas, recebeu roupas novas, recebeu tudo isso, recebeu autoridade para governar o Egito. Antes ele tinha uma túnica, e por causa daquela túnica, teve ciúme dos irmãos, e por causa daquela túnica foi mandado como escravo para o Egito. Mas lá ele ganhou honra por parte de Deus, honra da parte do faraó, e recebeu vestes novas e autoridade para governar o Egito, e onde houve reconciliação. Mas agora, depois de algum tempo, os reis vieram, primeiro Saul, depois Davi, e a Bíblia fala que os profetas começaram a anunciar que o Messias viria da raiz de Jessé, seria um filho de Davi. Passa Davi, morre Davi, vem Salomão, morre Salomão, vem Roboão. E Roboão recebe a visita de um inimigo de Salomão chamado Jeroboão, um efraimita da tribo do norte. E ele fala assim para Roboão: Roboão, as 10 tribos do norte e da além do Jordão estão iradas contigo. Estão revoltadas com teu pai e também contigo. E nós te pedimos que o Senhor baixe os nossos impostos, para que a gente possa continuar, porque senão a gente vai se rebelar contra você. Roboão fala assim: volte daqui a 3 dias. E eles vão. E Roboão, nesses 3 dias, toma conselho primeiro com os conselheiros do seu pai, os sábios de Salomão, homens mais velhos, que dizem assim para Roboão: Roboão, faz o que eles estão te pedindo. Eu vou dizer uma coisa para você. E olha o ensino que esses homens dão para Roboão. Se você os servir de todo o coração agora, eles vão ficar e vão te servir para sempre. Sirva-os agora e eles te servirão para sempre. Liderança servil. É o que Jesus ensinou para a gente. Mas Roboão ouve os seus amigos mais novos. E eles dizem assim: não, fala para esse homem assim, ó, meu dedo é muito mais grosso que o lombo do meu pai. Eu vou aumentar os impostos. E aí ele ouve os amigos e não ouve o conselho dos sábios.
E aí ele fala isso para Jeroboão, e Jeroboão fala o seguinte para ele: quem és tu para fazer isso com a gente? Nós não somos da raiz de Jessé. Nós não somos filhos de Davi. Quem és tu para se tornar rei contra nós? Nós vamos embora. E ali acontece a divisão. A divisão de dois povos, dois irmãos separados. Nunca mais se uniram. Nunca mais houve reconciliação. Alguns tempo depois, um dos filhos, netos e tataranetos de Jeroboão transforma uma cidade chamada Samaria na capital do Reino do Norte. Ali surge a ideia dos samaritanos. Isaías vai falar que Efraim Efraim é a cabeça da Samaria, em Isaías capítulo número 7. E ali começa o grande problema, o racha, uma grande inimizade entre o Reino do Sul e o Reino do Norte. Eles nunca mais se dão. Fazem guerras algumas vezes, muitas e muitas guerras uns contra os outros. Guerras mesmo, pessoal. Irmãos querendo se matar. Por muito tempo, se você ler o livro de Reis, o livro de Crônicas, você vai ver eles fazendo guerras uns contra os outros. Eram irmãos. Tinham a mesma herança. Todos tinham herança de Deus. Aquela terra foi dada por Deus para eles. A terra de Israel foi dada para eles, foi dividida por eles. Para cada uma das tribos ganhou uma porção. 2 tribos ficaram com o Reino do Sul, Judá e Benjamim, o filho mais novo, ficou com Judá. Essas 2 tribos ficaram ali. As outras 10 tribos se separaram e ficaram no Reino do Norte. Nunca teve um rei bom no Norte. Nunca teve um rei bom no Norte. Todos eles pecaram contra Deus. Todos eles levaram o povo a adorar outros deuses. Todos eles se prostituíram, linguagem de Oséias. Todos eles adulteraram. Todos eles se prostituíram com outros deuses. Prostituição, adultério. Esse teu irmão gastou tudo, toda a tua herança com prostitutas. Isaías profetizou contra eles e falou assim: vou mandar o meu servo à Síria para destruir vocês. E não foi o que deu. Um pouco antes, Isaías também profetiza que haveria isso, mas no futuro, pela raiz de Jessé, pelo filho de Davi, haveria reconciliação. E eles seriam restaurados. E eles retornariam à terra, retornariam ao povo. E Deus faria ali um novo povo. Olha a ideia da reconciliação profetizada. Tão forte era a profecia de Isaías que o rei de Judá, da sua época, Ezequias, manda fazer uma Páscoa e manda convidar o pessoal do Reino do Norte. Antes de eles serem invadidos pela Síria, um pouco antes, ele fala: eu quero convidar vocês para comemorar a Páscoa junto com a gente quer receber vocês. Pela primeira vez, houve uma atitude de reconciliação. Não deu certo, mas alguns deles foram. E houve uma grande festa naquela Páscoa. E eles celebraram juntos. Mas continuou tendo inimizade. Mas a inimizade aumentou, porque eles foram para o cativeiro assírio, enquanto Judá também foi profetizado por Isaías que seria derrubado alguns anos depois pelo cativeiro babilônico. Eles foram para o cativeiro assírio e eles mandaram no lugar deles algumas pessoas de outros povos, de outras nações conquistadas. E ali começou a ter uma mistura de pessoas. E quando começou a ter uma mistura, houve fome naquela terra. O imperador da Síria teve uma ideia: calma aí, está tendo fome naquela terra porque nós estamos, de alguma forma, maltratando ou indo contra o Deus daquela terra. Manda chamar os sacerdotes deles lá para saber quem é o Deus daquela terra. E aí eles ficaram sabendo: o Deus daquela terra é o Senhor Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E enviaram alguns desses sacerdotes para ensinar esse povo que já estava miscigenado, para acabar com a fome, para acabar com a desgraça, para acabar com a pobreza e com a miséria que estava tendo lá naquela terra. E eles voltam e começam a ensinar o povo, e eles começam a restaurar uma adoração. Aonde? No Monte de Jacó, no Monte de Gerizim, na terra de Siquém, em Samaria. A partir daquele momento, aquele povo miscigenado ficou conhecido como samaritanos, os inimigos de Judá. Os judeus vão para o cativeiro também, voltam para o cativeiro, reconstroem Jerusalém, e tem tempos de dificuldades pelos gregos, pelos romanos, acabam passando por algumas dificuldades também, e chega nesse tempo. A inimizade é grande entre eles. Jesus, quando se encontra com uma mulher samaritana,
E olha que coisa interessante. A única vez que Jesus se revela diretamente como Messias para alguém que não são os seus discípulos é para uma mulher e para uma samaritana. Sabe por quê? Porque os samaritanos acreditavam no Messias. Mas eles acreditavam assim, que o Messias seria um profeta. Eles não acreditavam nos profetas, eles não acreditavam em nenhum profeta. Eles diziam que profeta não existia. O único profeta que existia era Moisés. E o outro que viria seria o Messias. Aí o Jesus chega e começa a conversar com a mulher e fala assim: eu sei quem tu és, tu tens um monte de marido. Na verdade, esse que tu estás agora não é marido teu. E começa a conversar com ela e ela: opa, esse cara é diferente. Como é que ele sabe da minha vida? E ele é judeu. Coisa estranha. Aí eles começam a falar de adoração. Começam a falar de culto. E aí eles falam: os judeus dizem que é lá em Jerusalém que tem que se adorar, mas os nossos pais ensinam que é aqui nesse monte, no Monte Gerizim, onde Jacó adorou nosso pai. E Jesus ensina para ela assim: nem lá em Jerusalém, nem aqui, mas aonde estiver adoradores, ali há adoração. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E ela falou assim: eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. E aí Jesus fala para ela: eu sou. É esse quem te fala. Eu sou o Messias. E olha o que ela faz. Ela não fica parada, ela sai e volta para sua terra e começa a contar para o povo: olha, aconteceu isso. Eu vi o Messias está aqui. E o povo chama e a galera se converte. Aquilo ali era maluquice. Os discípulos estavam assim, ó: isso é pecado, Jesus. Estás fazendo? Não podemos ter conversa com essa galera aí. Ficaram assustados com aquela inimizade. Mas é onde surgiu essa inimizade entre os dois irmãos. Judeus se consideram fiéis e zelosos com a lei e os costumes. E eles consideram os samaritanos infiéis e mestiços e pecadores. É por isso que eles não se relacionavam. Eles são infiéis a Deus, eles são mestiços, eles não são um povo puro, eles não são aqueles israelitas, mas eles não consideram nem a religião judaica, nem os fariseus, ninguém considerava os samaritanos como gentios. Interessante. Eles consideravam apenas um povo misturado, um povo inimigo, um povo pecador, um povo que não merecia a graça de Deus. No contexto, Jesus enfatiza que ambos estão perdidos. Os judeus estavam perdidos e os pecadores estavam perdidos. Quando Jesus se alimenta lá com os pecadores e os religiosos perguntam para ele: pô, como é que tu come com os pecadores? E aí ele, no contexto das 3 histórias, Jesus está dizendo para eles assim: mas são os pecadores que precisam de mim. Eu vim para eles. Inclusive vocês são. Talvez vocês não consigam entender que eu estou querendo dizer que vocês são. Mas vocês também são. Eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. Eu vim para achar o perdido. Eu vim para dar vida àqueles que estão mortos nos seus pecados. O contexto também fala de reconciliação do reino. Os discípulos perguntam para Jesus, quando Jesus vai, antes de Jesus ascender aos céus e falar sobre o Espírito Santo, eles perguntam assim: é agora, Jesus? Atos capítulo 1, verso 8, se eu não me engano, ou verso 11 agora, verso 11. É agora, Jesus, que tu vai restaurar a casa de Davi e o reino de Israel? Jesus fala assim: não cabe a vocês saber sobre essas coisas. Jesus anuncia: vocês vão por todo mundo e preguem o evangelho, a começar por Jerusalém, pela Judéia, e depois vocês vão para Minas Gerais, o confins da terra. Mas antes é ali. Judéia, Samaria. O reino de Deus é um reino de reconciliação. Aquele que está perdido, é esse o alvo de Jesus. É esse o alvo da graça de Deus. E muitas vezes nós podemos estar perdidos como esses judeus achavam que estavam achados, mas estavam perdidos. Achavam que eram fiéis a Deus, que serviam a Deus. Eu vou lá no templo todo Shabá. Eu vou lá adorar, eu vou em todas as festas, não falta nenhuma. Eu vou lá e ofereço os meus sacrifícios. Eu vou lá e louvo a Deus e adoro a Deus. Eu nunca viria as costas para Jerusalém. Mesmo quando o nosso povo estava na Babilônia, nós orávamos virados para Jerusalém 3 vezes ao dia. E nós guardamos a Torá, e nós guardamos o
Tanar, nós guardamos todo o Antigo Testamento, nós guardamos toda a palavra. Nós guardamos, nós somos fiéis. E é por isso que nós somos dignos, é por isso que Deus nos ama, é por isso que... E eles achavam isso, nós somos filhos de Abraão. E Jesus fala para eles, eu posso suscitar dessas pedras aqui filhos para Abraão também. Né? E eles achavam aquilo e tinham orgulho daquela religião. E eles têm esse orgulho da religião. E até a religião impedia eles de fazer o bem muitas vezes. E eles achavam que por causa daquilo eles mereciam o amor de Deus. Jesus está querendo falar sobre graça. Sobre graça. E esses samaritanos, para eles, eram pessoas mestiças, infiéis, pessoas que não fazem o correto, não adoram no templo de Jerusalém, adoram lá no Monte Gerizim, coisa do anterior à lei, coisa onde Jacó ia, né, ofereceu sacrifícios. Não, a gente adora verdadeiramente, eles acreditavam nisso mesmo. E aí eles desmereciam os samaritanos, não reconheciam os samaritanos e não permitiam que os samaritanos tivessem conciliação, tivessem amizade com eles. Mas eles sabiam que eles eram também descendência de Jacó, também eram descendentes de José, também eram efraimitas, ou também eram do reino do norte ou das 10 tribos perdidas. Eles sabiam disso. Existia uma profecia, Ezequiel, no capítulo 37, ele fala do vale dos ossos secos, mas depois ele fala assim, 2 varas. Ezequiel, meu filho, pegue 2 varas. No hebraico podia também ser traduzido por 2 árvores. Pegue 2 varas ou 2 árvores e escreva numa delas, Judá. Na outra você escreve, José. Agora você pega essas 2 varas numa mesma mão, junta elas bem pertinho uma da outra e profetiza, eu vou fazer deles novamente um só povo. De 2 povos eu vou reconciliar um com o outro, pelo meu rei. E Davi, o filho de Jessé, o ramo de Jessé, reinará sobre estes 2 povos. A graça de Deus sendo manifesta. A graça do Pai busca achar o perdido e trazê-lo ao propósito de Deus. Vocês são um povo em Cristo Jesus. Para nós refletirmos, já estou encerrando. Você pode estar na igreja e estar perdido. Se você está fora do propósito, você está perdido. Você precisa ser achado. Estar na igreja, da verdadeira igreja, na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, dos crentes, aqueles que se reúnem, tendo Jesus como cabeça, não é simplesmente vir aos cultos de domingo ou ter uma religião, ou a fazer algumas coisas que você concorda e deixar de fazer algumas coisas que você acha que a sua religião abomina. Isso não é estar na igreja. Isso não é ser povo de Deus. Ser povo de Deus é entender o teu propósito. Você foi chamado para ser imagem e semelhança de Deus em Cristo. Você foi chamado para seguir Jesus. Você foi chamado para ir após Ele, aprender dEle, receber dEle. Você foi chamado para fazer novos discípulos. Você foi chamado para ser discípulo de Jesus. Um discípulo imita o seu mestre. Você foi chamado para isso. Esse é o propósito que Deus tem para a sua vida. Depois, dentro disso, pode existir outros tantos propósitos, mas o propósito inicial e principal é levar você de novo para o paraíso, para o jardim, onde a imagem de Deus foi perdida, mas Ele quer restaurar em você essa imagem e fazer você novamente parecido com Ele. Você é filho do Pai. E o filho tem que se parecer com o pai, né? A árvore não pode cair muito longe, o fruto não pode cair muito longe do pé, né? Tem que ser parecido. Andar com Jesus vai fazer você ser parecido com Jesus. A graça do Pai faz de você um reconciliado. Você precisa entender isso, queridos. A reconciliação de Deus não é apenas vertical, mas ela também é horizontal. A
A reconciliação de Deus, ela não é apenas eu com Deus em Cristo, mas é também eu com os meus irmãos, eu com o povo de Deus. A gente muitas vezes vive num certo nível de sectarismo, né? Somente o meu grupinho, somente aqueles que pensam que nem eu, somente a minha igreja. Não, queridos, a igreja de Jesus é maior do que nós imaginamos. Nós temos que aprender a ter essa ideia de ser um povo. A gente sempre, quando Deus fala de salvação, eu já falei isso algumas vezes, Deus fala de salvação de um povo. E a gente pensa em salvação individual, vou viver minha vida. E eu não quero dar espaço para ninguém na minha vida, não quero me relacionar com ninguém. Isso não é cristianismo. Você não tem que viver como reconciliado. Jesus morreu para que você fosse reconciliado com o Pai e reconciliado com o corpo de Cristo. Você agora é povo escolhido, nação santa, sacerdócio real. Você é povo, queridos. Por que você fica longe? Por que você fica individualmente vivendo a sua vidinha e sem ter interesse em viver como reconciliado? Você não está sendo igual a essa briguinha entre judeu e samaritano. Ou essa briguinha de judeu e árabe, como tem hoje. Também são irmãos, ou primos, sei lá. Irmãos, né? Que são filhos de Abraão. Ou descendentes de Abraão. Por que a gente fica dessa forma? E a gente fica vivendo assim. Não, você agora é povo de Deus. Saiba viver e conviver. Você tem irmãos em Cristo, filhos de um mesmo Pai. Pais que estão presentes aqui, você gosta de ver os teus filhos brigados? Quem é o pai que gosta de ver um filho brigado com o outro aqui? Levanta a mão. Um filho que não fala com outro filho. Mas tem pai que deve botar a mão na cabeça e deve pensar assim, por que eu fui ter mais de um, né? Eles não se dão. Eu acho que a coisa mais triste para o coração de um pai é ver filhos brigados. A coisa mais triste no coração de Deus é você não perdoar e não amar, você não cuidar, você não servir, você não se submeter, você não orar pelos teus irmãos. A coisa que mais entristece o coração de Deus é você não entender o corpo de Cristo. É a razão da ceia. Lembra quando a gente fala da ceia? Aquele que não sabe discernir o corpo? É esse que não deve comer. Não é aquele que está em pecado. Ah, eu estou em pecado, tá, não vou comer. Não, se está em pecado, se arrependa e coma. É isso que Paulo ensina. Não falou para não comer, mas fala assim, discernir o corpo. Saiba discernir o corpo de Cristo. Saiba conviver em comunidades, como um reconciliado em Deus. Saiba viver como um povo, naquela igreja que estava dividida em pelo menos quatro partes, né? Aquela igreja de Corinto que era tão espiritual. Tinha uma espiritualidade gigantesca. Todos os dons lá sendo manifestados. E a turma era tudo brigada um com o outro. Tinha os dons do Espírito, mas não tinha o fruto do Espírito. Não viviam como reconciliados, não viviam como povo. A conexão com o Pai faz de você um reconciliador. Se você está conectado com o Pai da reconciliação, o Pai da amizade, você também é um reconciliador. Lembra? O Pai colocou sandálias nos seus? Quão belos são os pés que anunciam as boas novas. Boas novas, traduzindo, o Evangelho. Quem vive o Evangelho? Quem anuncia as boas novas? Quão maravilhosos, quão belos são esses pés. Está dizendo, você foi chamado para isso. Você é um reconciliador. Por que você não pede perdão? Mas é ele que está brigado, foi ele que fez errado. Procura ele, vai pedir perdão. Você é povo de Deus. Se conecta. Se conecta. Você é conectado com o Pai? Se conecte. Mais difícil, né? Ame o perdido da mesma forma que o Pai te amou. Todos nós estávamos perdidos. E Ele nos achou. Todos nós estávamos perdidos e Ele nos achou. E sempre quando nós nos encontramos perdidos novamente, nós queremos a graça de Deus. Nós queremos o amor do Pai. Nós queremos a misericórdia. E por que nós não agimos assim com as pessoas? Por quê? Por que nós queremos que Deus nos perdoe, que Deus nos ame, que Deus tenha misericórdia de nós e não conseguimos fazer isso com o nosso próximo, com aquele que também está perdido? Coisa para a gente refletir sobre isso. E para terminar, se a graça de Deus te alcançou, use-a para alcançar outros.
A graça de Deus te alcançou? Sim ou não? Tem alguém perdido aí? Tem alguém perdido aí? Aqui está o mapa. Aqui você vai achar o caminho. Se você está perdido, você vai encontrar o caminho. O caminho é Jesus. É isso aqui. E Ele pede para você, venha e segue-me. A simples confissão do filho é a simples confissão que agrada o coração do Pai. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Perdoa-me. O Pai vai te abraçar, vai te beijar, vai colocar anéis nos teus dedos, vai colocar vestes novas em você e sandálias nos teus pés. E vai ensinar você a se reconciliar com o povo. Essa é a ideia do coração de Deus. Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas, igreja. Você pode ser... E não se engane. Não é porque você está aqui que você está no propósito. Deixa Deus sondar o teu coração. Deixa Deus te mostrar. Como eu falei antes, somente os que estavam longe é que sabiam que estavam perdidos. Às vezes a gente está dentro e a gente não consegue ver. A gente olha para a nossa vida e não consegue perceber que muitas vezes a razão de nós estarmos frios, de nós estarmos sem vontade de ler a Bíblia, se nós estamos sem vontade de ir à igreja, estamos vindo por obrigação, talvez já seja uma razão que você precisa se achar, ou deixar Deus te achar. Talvez você precise se converter. Não faça o mesmo que esse filho mais velho fez, mas se arrependa, porque é espaço. Quando Deus escreve para a igreja em Éfeso, lá em Apocalipse, Jesus manda João escrever, não somente para a igreja em Éfeso, mas para outras igrejas também. Faz outras, apenas uma que ele não faz isso. Ele fala, arrependa-te, volta. Mas em especial para a igreja em Éfeso, lembra-te do primeiro amor. Lembra-te de quando eu te achei pela primeira vez. Lembra-te de quando você estava o mais longe possível de mim, inimigo por causa dos seus pecados, e eu te perdoei, e eu te enchi do Espírito Santo, e eu te fiz e trouxe de volta, e te dei irmãos, te dei uma família, te dei uma igreja. Fiz você ter relacionamento com o Pai por meio de mim. Lembra-te disso. Lembra-te e volta para esse momento. Porque hoje você está longe. Você se esqueceu do primeiro amor e você se desviou dos seus caminhos. Você acha que está perto simplesmente porque você está congregando, porque você está indo numa igreja, porque de vez em quando você dá faz a sua contribuição, porque você canta músicas. Não, querido. Eu quero muito mais do que isso. Eu quero o teu coração. E eu quero que você aprenda a me seguir. E me seguindo, olhando para mim, o autor e consumador da tua fé, que você possa se parecer, ser transformado a cada passo que você dá comigo. Vamos colocar de pé. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra. Te agradecemos pela tua palavra que hoje ilumina os nossos corações. Te peço, Espírito Santo, que o Senhor sonde cada coração aqui. Talvez nós estejamos aqui, muitos de nós aqui estejamos já com o coração duro, pedra, cheio de orgulho pela nossa medíocre religiosidade. E olha para outros lugares, outras igrejas, outras pessoas e desdenha dessas pessoas porque, eu sou de uma igreja boa, tal, e eu estou indo lá. Não. E a gente, na verdade, é só medíocre. Tem perdão, tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados.
Traz-nos de volta ao caminho. Nós somos um só povo. Precisamos nos reconciliar contigo, Senhor. Precisamos da tua graça e da tua misericórdia. Precisamos ver que pessoas estão conhecendo a ti e nós temos que se alegrar com isso. Não importa onde elas estão te conhecendo, elas estão te conhecendo e depois o Espírito Santo vai direcionar essa pessoa para onde o Senhor quer, para onde ela vai crescer. Mas se ela está se convertendo, louvado seja o teu nome. É o Senhor que converte pessoas, não somos nós e não é a nossa igreja e não é as nossas forças, as nossas músicas que convertem as pessoas a ti, mas é a graça de Deus. Faz-nos, ó Deus, enxergar, ver com clareza a tua graça manifesta em nós por meio de Cristo. Faz que a gente cresça, Senhor. Enche-nos, aumenta-nos a fé. Faz com que a gente caminhe contigo. Faz que a gente tenha esse relacionamento com o Pai, entenda o amor do Pai, manifesto em Cristo Jesus, aquele que enviou seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda inimigos. O Senhor escolheu morrer por cada um de nós, pagando o preço do nosso pecado e fazendo de cada um de nós um povo. Como diz em Romanos 11, hoje nós estamos enxertados na família de Deus. Nós somos um só povo. O Senhor não tem 2, 3 povos. O Senhor tem um só povo, o povo escolhido. E o povo escolhido para manifestar a tua glória. Um povo escolhido para manifestar a tua luz. Um povo escolhido para promover reconciliação. Um povo escolhido para anunciar as boas novas. Um povo escolhido para fazer discípulos. Um povo escolhido para fazer a diferença nessa terra. Um povo escolhido para agradar o coração do Pai o tempo inteiro. Obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje nós que somos achados e que fomos achados pelo Senhor, e se tem alguém aqui no nosso meio que foi sondado e reconhece que está perdido, que o Espírito Santo hoje sonde o coração dele e que tua graça o abrace e que o Senhor restaure a sua autoridade e que o Senhor derrame mais graça sobre a vida dele e que lá no fundo o Espírito do Senhor fale com ele dizendo: meu filho. E ele possa responder: Abba, meu Pai. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Pai. Obrigado por fazer-nos teus filhos. Obrigado porque hoje nós temos herança no Senhor. Nós somos co-herdeiros com Cristo da glória de Deus Pai. Louvado seja o teu nome. Abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja. Não permita que ninguém no nosso meio venha se esfriar, a se tornar religioso e a se perder nos seus caminhos. Mesmo estando no nosso meio, não permita que eles venham a se perder, mas pega-nos pelas mãos, Senhor, e direciona as nossas vidas no caminho. Cristo Jesus é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós só vamos a Ti, ó Pai, por meio de Cristo. E as portas estão abertas. O véu foi rasgado. Hoje nós podemos entrar na presença do Pai e ter relacionamento, conexão com o nosso Pai. Obrigado. Obrigado, Jesus. Nós oramos em Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos louvar ao Senhor. Antes de cantar a próxima música, eu tô emocionada. Eu queria compartilhar com a igreja uma história do quanto Deus foi bondoso na minha vida, com o Pai que Ele me deu. E para quem não sabe, o pastor José, ele não é meu pai de sangue. Ele é o meu pai que Deus me deu. E a música fala da bondade de Deus e eu queria hoje, no Dia dos Pais, realmente compartilhar isso com os irmãos, porque foi a coisa mais linda que eu já vivi. Porque realmente eu vivo isso todos os dias. E Deus foi muito bom comigo
Deus me agraciou com a vida dele. E a paternidade dele é um exemplo para mim, porque ele me aceitou desde o dia que ele me conheceu. Eu era criança, né? Eu tinha, sei lá, 1 ano e pouco, 2 anos, não me lembro. E eu sempre vi ele como uma figura de um grande amigo que eu poderia contar para o resto da minha vida. E até um dia, quando eu postei uma foto, um vídeo de Dia dos Pais, eu recebi um comentário da tia Vivian, a esposa do pastor Adonias, e ela falou para mim que no dia seguinte do casamento dos meus pais, ela me perguntou se a minha mãe e o meu titio já tinham viajado, e eu respondi para ela com 5 anos: não, tia, o meu papai. Então, eu escolhi ele como meu pai, Deus me deu ele como meu pai, mas além disso, ele me escolheu como filha. E todos os dias ele me escolhe como filha. E essa é a grande história que eu tenho para contar para vocês, porque há anos atrás eu entendia tudo isso, né? Mas eu não compreendia a imensidão do que ele fez por mim e do quanto ele dizia assim para mim todos os dias. Então hoje, para mim, ele não é o meu pai do coração. Ele é o meu pai. Ele é o pai que Deus me deu. Ele é o pai que me escolheu. E ele é o meu pai. Então, Deus foi muito bondoso e eu sou muito agraciada por ser sua filha e por todos os dias poder viver esse amor e essa graça que Deus nos deu de sermos assim, eu e você. Ela já falou tudo, né? Não vou falar mais nada. Deus é esse pai. Deus é esse pai que tem a graça escandalosa. Quando era o ano de 2002, eu sei o que é ser um pai numa sociedade desconfiada de uma filha que não é sua. Por tudo que a gente vê no mundo acontecendo, né? Dos abusos. Mas Deus é esse Deus que quando nos alcança, faz com que a gente seja o seu filho na vida de outras pessoas. E foi isso que eu tentei fazer, e eu tento todos os dias. Vamos cantar a bondade de Deus? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade.
Jesus, como o pastor aqui ministrou para nós, que uniu samaritanos e judeus em Jesus, nos tornando só um povo, é o mesmo Jesus que se faz presente aqui. Arde no meu coração aqui que essa bondade dele que alcançou a minha vida e a vida de tantos irmãos aqui, se você não foi alcançado pela essa bondade dele, eu te convido a você se render a ele nessa noite, porque essa graça, ela também está disponível para você. Se você não se sente povo do Senhor, se você não se sente amado do Senhor, se você não tem um pai biológico, se você, embora tenha um pai, não se sentiu amado, Deus é esse pai amoroso que se faz presente aqui. Deus é esse pai que quer se relacionar com você. Deus, mais do que ser o seu salvador, para que você possa ir, sei lá, por o além e ter aí, ficar flutuando por aí, não é isso. Deus quer que você se relacione com Ele e viva o aqui e agora, que você desfrute o céu que Ele tem, que começa aqui. Como o pastor falou aqui, o jardim, Ele quer que você viva ilhas de jardins do reino de Deus aqui e agora. E o nosso convite é que você faça isso, se renda de alguma forma, nos procure depois. Fala, pastor, eu quero me render ao Senhor Jesus, eu quero iniciar essa caminhada. Esse é o convite que nós temos para você. Amém? Nós temos uma apresentação das crianças aqui. Elas podem vir? Oi, Fran. Oi? Ah, vai passar um vídeo. Pode se sentar. Falar de pai para mim é fácil, já que tive o privilégio de ter 2. Muitas vezes, um exagero nos cuidados, mas no fim entendi que era tudo por amor. Tornar-se pai é assim, às vezes uma escolha, às vezes vem de presente mesmo, a vida e suas surpresas. Mas não importa se biológico, adotivo, se é o avô e pai, estar pertinho ou longe. Vai ser uma vida de preocupações. O cabelo logo fica branco, mas é recompensador. Ser pai é ser ombro amigo, é ter sempre um bom conselho, dar direção e muitas vezes um abraço onde como filhos encontramos forças e abrigo. Ensinar o caminho que se deve andar, crendo que o Senhor fará cumprir a sua palavra. É ser forte e corajoso, impulsionando os sonhos com sabedoria e ver alçar novos voos aqueles que foram iluminados por sua experiência e ensinamentos. Não é fácil sua missão, mas que bom que do céu vem sua inspiração. Pai, razão da nossa história, tudo fazem por nós, em nossos corações sempre vão estar, pois este é o seu lugar.
Não, não, não. Quando quer me abraçar, com carinho vem, me declare seu amor, com saudades. Meu Pai, my dad, my life, I live for you. My dad, my dreams, I stayed with you. I love forever.
Hein? Vamos colocar de pé. Para a gente encerrar aqui, você pode vir pegar essas preciosidades aqui e dar um abraço bem forte. Cada um vai dar um abraço bem forte no papai, né? Ó. Vamos orar. É só a gente vai ter ali um pão com linguiça, coisa de homem, né? Coisa de pai, né? Pão com linguiça, e você vai receber uma fichinha ali para cada um, vai ter pão para todo mundo, mas para a gente, pelo menos cada um de nós comer um pão, pelo menos, né? E senão tem aqueles que vão comer 2, 3 pães e aí alguém vai ficar sem, né? Então a gente, para a organização, você vai pegar uma fichinha ali fora quando estiver saindo, tá bom? Depois você pode dar um abraço bem forte nessas coisas lindas aqui. Isso é presente de Deus, né? Nosso PIB Kids, quando eles vão lá para trás, é porque eles têm culto, são ensinados, são treinados, são abençoados, né? Pelo cuidado das nossas professoras. E conhecem Jesus. Nosso interesse é que eles conheçam Jesus de todo o coração. Pai, nós te agradecemos por nossas vidas, te agradecemos por esse dia maravilhoso. Obrigado por ser esse Pai tão amoroso e tão maravilhoso que tem cuidado de nós. Eu te peço que o Senhor continue cuidando de cada um dos seus filhos que se faz presente aqui. Que dê a cada um deles uma semana maravilhosa, cheia de tuas bênçãos. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sempre o seu rosto sobre eles. E que o Senhor sempre lhes conceda a paz. Que eles tenham uma semana cheia da tua graça. Seja uma semana abençoada, cheia de vitórias. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vai em paz, que Deus te abençoe. E vocês vão lá dar um abraço no papai e na mamãe.